Olá, boa noite novamente. Meu nome é Maria Lucimar Pereira, eu sou assistente social e sou professora, mestre em políticas sociais aqui na Unopar. Estamos juntas agora e juntos, agora há pouco no nosso chat, na atividade da nossa terceira aula da disciplina do Serviço Social na área de saúde, previdência e assistência social. Então, já conversamos nas aulas anteriores sobre a seguridade social, a questão conceitual e a questão da construção, da proteção social no Brasil. Na aula passada, falamos apenas da política da previdência social e do assistente social nesta política. E na aula de hoje, nós falaremos sobre a política de saúde. Então, temos como estamos tratando do serviço social na seguridade social, quando nós falamos de saúde, previdência e assistência social, estamos falando de seguridade social, Então, como nós temos 5 encontros, nós trataremos de uma aula de cada política. Eu falei isso no nosso primeiro encontro, que é um privilégio, é a primeira vez que essa disciplina de políticas sociais tem 5 aulas, então nós estamos tendo condições de aprofundar um pouco mais, tanto nas teleaulas também como nas aulas atividades. Bom, então vamos lá para o slide, vai falar do nosso resumo, o resumo da disciplina de hoje, que é a saúde como direito social e também de responsabilidade do Estado por via da política social. Esse assunto é recente na história do Brasil, ou seja, é datado da Constituição Federal, que é de 1988. E também o serviço social como profissão na área da saúde e também o cumpridor das atribuições conforme orientações do Código da Profissão. As palavras-chave são direito, Constituição Federal, saúde e serviço social. Então, esse slide nós já vimos desde a primeira aula. Se nós estamos falando de serviço social na saúde, previdência e assistência, estamos falando de seguridade social, a política de seguridade social que deve amparar e assistir os cidadãos a partir da política de previdência social, da saúde e da assistência social, chamado de tripé da seguridade social. Falamos na aula passada sobre a política da previdência social. Ela continua sendo, mesmo com as alterações da Constituição Federal, como uma política contributiva, ou seja, necessariamente precisa se contribuir, pagar, é o seguro social, pagar para poder usar. E hoje nós vamos falar sobre a saúde, a segunda política da seguridade social. E na próxima aula, sobre assistência social. Bom, já falamos, e vamos reafirmar que a Constituição Federal ela é um divisor de águas para as políticas sociais brasileiras. No caso da política de saúde, mais ainda, é a política que mais passou por mudanças. Eu não vou falar sofreu mudanças, porque na realidade nós tivemos avanços no campo legal, no campo jurídico, no arcabouço legal. É uma política que já existia, ela é da década de 30, como política, aliás, da década de 20, associado junto à Previdência Social, mas a Constituição Federal ela é um outro divisor de águas para a política de saúde, porque ela já existia, ela passa por mudanças. Ela era uma política de direito contributivo, ou seja, como nós vimos na aula passada, aquela carteirinha do INAMPS, A carteirinha do INAMPS dava o direito ao usuário, buscar os serviços da saúde, desde que tivesse na família alguém que contribuísse para a Previdência Social. Então, a grande mudança na Constituição Federal, no que se refere à saúde, é a mudança do direito, de usar a política de saúde apenas os contribuintes da Previdência Social para ser um direito universal. Ou seja, nós passamos a ser uma política universal, uma política para todos os cidadãos, independente da sua condição financeira, independente se há contribuição ou não. Então, nós tivemos esse grande avanço, essa grande alteração na Constituição Federal. Isso nós estamos num processo de consolidação dessa mudança até hoje. Mesmo chegando ao 30º aniversário, em 2018, nós chegamos a 30 anos de Constituição Federal. Mas ainda estamos num processo de implementação e consolidação desse novo modelo de saúde. Então, esse é um dos grandes desafios para os trabalhadores
da área social, para os trabalhadores da política de saúde e aí chamando a atenção para os futuros e para os assistentes sociais, né? Que é conhecer essa política, conhecer suas normativas, conhecer essas alterações, conhecer o que se propõe o SUS. Eu sempre falo, a população de forma geral pode criticar o SUS, né? Mas os trabalhadores profissionais só pode criticar se conhecer qual que é a sua proposta. Nós podemos criticar, sim, a forma ainda como está sendo operacionalizada, a necessidade de outros avanços, né? Mas a sua proposta, que foi construída aí com a participação de trabalhadores, de usuários, de organizações, né? Então, essa proposta, ela ainda precisa ser conhecida. Mesmo sendo disponível em vários sites, em vários espaços, em vários meios de comunicações, ainda é necessário ser mais pública, ou seja, a publicização desse direito social que é a saúde, né? Bom, e aí além da saúde compor o tripé da Seguridade Social, como nós vimos no slide anterior, ela também passou a ser um direito social, né? Que até então era um direito para os trabalhadores. Então a Constituição Federal passou a ser um direito social a todo cidadão. Vamos para o quadro, por favor. Então, como consta, né, no artigo 6º da Constituição Federal, que é também uma referência necessária conhecermos, nós aí da área social. Então, o que define que são os direitos sociais, né? A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência e assistência aos desamparados, conforme consta nesta Constituição. Então, além de ser direito social, a saúde, a previdência social e também a assistência aos desamparados, que no caso assistência, também são políticas de seguridade social. Então, a política social, no caso da saúde, é um direito de todos e um dever do Estado. Essa foi uma das grandes mudanças da Constituição, que é a responsabilização do Estado na atenção à saúde da população. Então, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e também o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Isso consta no artigo 196 da Constituição Federal, né? Então, temos que estar muito atento que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso é a grande diferença, a grande alteração da Constituição Federal, né? Saúde, direito de todos. Então, não é um direito aos trabalhadores contribuintes, é um direito a todos os cidadãos brasileiros, né? Nós vamos agora fazer uma reflexão sobre essas informações a partir de uma atividade, né? Que a partir das citações no slide anterior, do direito social à saúde e a saúde como política pública, né, como política social, responda. Todos os brasileiros tiveram acesso à saúde pública até a Constituição Federal de 88? E quais as principais mudanças na política de saúde a partir da Constituição Federal de 88? Então, responde e a gente já volta. Rapidinho aí.
Pessoal, obrigada pela contribuição. Bom, então, como que a saúde era tratada, como a política de saúde foi tratada e como que impactou na vida dos brasileiros, né, até a Constituição de 88. Então, o pessoal de Viçosa, de Minas Gerais, colocou que antes da Constituição Federal de 88, o modelo adotado dividia os brasileiros entre os que podiam pagar por serviços de saúde privados, os que tinham direito à saúde pública pela Previdência Social, ou seja, trabalhadores com carteira assinada, e os que não possuíam nenhum direito. Aí, a segunda questão, né? O que muda, né? A partir da Constituição Federal de 88, o estudo determinou dever do Estado de garantir a saúde a toda a população, e para isso foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde. Todo cidadão é igual perante ao SUS e o mesmo será atendido conforme suas necessidades, né? Eu achei muito interessante a resposta porque eu consegui contemplar, fazer uma redação, né, que explicasse muito bem isso, essa divisão em 3 grupos a situação dos brasileiros, né, antes de 88. Aqueles que tinham direito à saúde pública, que eram aqueles contribuintes da Previdência Social, que tinha a carteirinha do INAMPS, aqueles que tinham condições de pagar, que buscavam uma saúde privada, e aqueles que não tinham o direito a uma saúde pública porque não se tinha o trabalho, não se tinha contribuição previdenciária e também não se tinha recurso para poder pagar, né? Então, quem atendia essas pessoas? Como viviam essas pessoas, né? Então, nós temos aí, vamos pegar só como referência o século XX, ao longo do século XX, porque foi esse período da construção da proteção social no Brasil. Então, nós temos, né, logo no início da década de 20, em 1923, a primeira regulamentação sobre a Previdência Social, que é a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensão, naquele primeiro momento, apenas para os trabalhadores ferroviários, né? E essa Caixa de Aposentadoria e Pensão previa, entre outros benefícios, né, o acesso à saúde. Então, quem tinha, né, a Caixa de Aposentadoria e Pensão acessava o serviço da política de saúde, que era assistência médica e farmacêutica. Depois da CAPES, né, nós tivemos aí na década de 30, no governo Vargas, a migração, né, das CAPES para os IAPs, dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, que deixou de ser fundos por empresa e passou a ser fundos dessas caixas de aposentadoria e pensão para categorias profissionais. Então, tinha o IAP dos comerciários, o IAP dos industriais, dos bancários, dos ferroviários. E esses institutos, além de outros benefícios, também tinha assistência médica e farmacêutica. Ou seja, tinha o direito quem fazia parte daquele instituto. E aí tinha aqueles que não faziam parte do instituto e que tinham condições de pagar e que buscavam a saúde privada. E tinha aqueles que não tinham condições de trabalhar e que não tinham direito. E aí, como que ficavam essas pessoas, né? Em algumas cidades, tinha aí as estruturas das Santas Casas de Misericórdias, onde essas pessoas buscavam a filantropia. Não era o direito à saúde, né? Era a instituição prestando a filantropia. Então, não era o direito. E em algumas cidades, eu sempre faço como referência aqui em Londrina, tinha os hospitais universitários, tem hospital universitário, onde não se exigia na época a carteirinha do INAMPS, ou seja, a contribuição previdenciária, né? Se tinha direito a acessar esses serviços qualquer outra pessoa, qualquer outro cidadão. Mas grande parte dos municípios brasileiros, né, as famílias das pessoas que não tinham condições de pagar pela saúde e não se tinha previdência social, morria-se às mínguas. Aqui na hora do intervalo a gente discutia, né? Nossa, se hoje se morre, né, por falta de atendimento à saúde, imagina antes, né? Então, antes de 88, nós não tínhamos sequer o direito à saúde. Não era um direito social, não era um direito coletivo, era um direito de alguns. E esse alguns, em determinados momentos, representava apenas 1/3 da população. Então, 2/3 da população estava descoberta da proteção social à saúde, né? Então, 88 é um ano de referência para as políticas sociais. Então, é o ano que a política de saúde deixou de ser contributiva, deixou de ter a exigência da contribuição e passou a ser um direito de todos os cidadãos brasileiros, né? Mas, para isso, também foi necessário toda a construção de um arcabouço de legislações que normatizasse
essa política. E aí a gente vai estar tratando aí durante a aula. Mas o que na Constituição Federal é do artigo 196 até o 200, que trata especificamente da política de saúde, né? Então, desde que a saúde é um direito universal até o funcionamento do SUS. Mas ela não vai dar grandes detalhes, afinal de contas são apenas 5 artigos. Então vai ser nas leis regulamentares, que daqui a pouco nós citamos, que trata detalhadamente como que é a gestão, como que é o financiamento, a representação, a participação da população, né? Mas, resumidamente, né, do que trata esses 5 artigos? Vamos lá para o quadro, por favor. Então, trata da política de saúde, os artigos 196, 197, 198, 199 e o 2000. Então, neles consta o reconhecimento do direito social à saúde, a universalidade da cobertura do atendimento. Então, ou seja, todo cidadão tem direito à saúde e é mais do que isso, né? A cobertura do atendimento conforme as suas necessidades. A afirmação da responsabilidade do Estado. Isso é a primeira vez que acontece, né? O Estado era responsável pelos cidadãos que trabalhavam e contribuíam para a Previdência Social. A partir, né, da Constituição de 1988, o Estado é responsável pela proteção social. A subordinação das práticas privadas à regulamentação. Então, nós temos a saúde privada, a política de saúde privada, mas também está subordinado a essas práticas a novas regulamentações. A uniformidade da equivalência dos serviços prestados à população urbanas e rurais. Eu vou dar um destaque, daqui a pouco eu volto aqui. Outro reconhecimento, a participação da população e do exercício do controle social. A diversidade descentralizada, considerando o país a dimensão de um continente, né, com tanta diversidade. E a criação do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, esses 5 artigos, né, de uma forma resumida, trata-se disso. Então, vamos dar destaque à questão que é muito importante, né, que nós estamos ainda numa fase de consolidação dessa política. E por que consolidação? Né? Porque, primeiro, que nós não conseguimos colocar em prática conforme consta nesse arcabouço jurídico, né? Ainda há o desconhecimento por parte da população do direito à saúde, o que compreende o direito à saúde, né? Que não é só o atendimento médico hospitalar, né? Mas é muito mais além do que isso, desde a complexidade do seu atendimento até a prevenção dos agravos de saúde, né? Então, isso que precisamos tornar público, né? Para poder, no futuro próximo, consolidar. Quando fala da uniformidade e equivalência dos serviços prestados à população urbanas e rurais, eu gostaria ainda de complementar não só a população urbanas e rurais, mas também as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, a população indígena, enfim, né? A complexidade dessa diversidade brasileira, né, toda essa população tem direito, os mesmos direitos de acesso a essa política pública e a esse direito social. E acessar esse direito, ter direito a esse acesso a esses serviços, não é apenas ter um serviço que fique lá centralizado no município, né, que a população busque, mas mais do que isso, é descentralizar esses serviços, as equipes profissionais, até esses locais, para que a população de fato tenha acesso. Por isso que eu falei para a gente dar destaque não só à população urbanas e rurais, mas também, né, nos municípios aí onde tem a população ribeirinha, a população quilombola, a população indígena, né? Há necessidade de ter o serviço nessas comunidades ou então descentralizar essas unidades de serviço através das equipes, né? Isso, a gente já tem alguns modelos, já tem algumas referências de descentralização a partir do programa Saúde da Família, né? Bom, também outro destaque é a questão da participação da população no exercício do controle social, né? Que foi uma grande novidade, não só para a política de saúde, mas para as políticas sociais. O modelo de gestão de políticas sociais, né, com a participação da população. Hoje, nós temos ainda muito que avançar no que se refere à questão do exercício do controle social, que é a ocupação desses espaços, dos conselhos municipais, dos conselhos gestores de políticas sociais, das conferências, pela população, né? Mas nós avançamos no que se refere à questão de ter o direito de participar da gestão da política pública, né? Agora, nós temos que avançar no sentido de ocupar esses espaços, né? E isso, em 1988, era muito novo. Nós estávamos saindo de uma ditadura militar, né? Legalmente, no campo histórico, 1985 é o ano, né, fim da ditadura militar.
apesar de até hoje ainda termos algumas ações, algum comportamento, né, de autoritarismo, de repressão, né, mas o nosso divisor de águas para a ditadura militar também foi em 1985. Então, em 1988, quando se fala em participação da população, isso foi uma grande novidade. Então, a população, além de não ser mais proibida a participar, ela é responsabilizada em participar e dizer, né, quais são as demandas da população, fazer o controle daquilo que é público, do recurso público, né, ou seja, do dinheiro, né, e definir diretrizes para essas políticas. Estamos falando aqui especificamente da política de saúde, mas todas as políticas hoje, né, a partir dessa referência de 88, necessariamente tem que ter o exercício do controle social, né? A participação da população na fiscalização, no acompanhamento e nas diretrizes, na definição de diretrizes, ou seja, dos rumos das políticas sociais. Bom, o último artigo, o artigo 200 da Constituição Federal, fala do SUS, né, da implantação do Sistema Único de Saúde. Vamos para o quadro para a gente começar a falar um pouco sobre esse importante sistema. Então, na Lei Orgânica da Saúde, daqui a pouco a gente volta a falar dela também, no artigo 4º, que fala que o SUS, né, é um conjunto de ações e serviços de saúde. Nós não estamos falando de uma ação ou outra, olha, é um conjunto de ações e serviços de saúde prestada por órgãos e instituições públicas no nível federal, estadual e municipal, da administração direta ou indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é considerado um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, muitas vezes exemplificado como modelo para outros países. Bom, o SUS, né, conforme está sendo perguntado aqui, pessoal de Ijuí, precisamos entender a importância do Sistema Único como política pública, né? O SUS, ele vai estar instrumentalizando, direcionando, orientando, né, como será operacionalizada a concepção, a compreensão de que a saúde é um direito de todos e a responsabilidade do Estado. Então, o que compreende esse direito de todos? Quais são esses direitos, né? Alguns vamos estar falando aqui, outros vocês terão que buscar nessas referências, né? Porque as normativas da saúde, ela é ampla, né? Mas, olha, vocês chamaram atenção para entender melhor, é necessário, enquanto estudante, enquanto estagiário, enquanto futuros profissionais aí dessas políticas sociais. Como foi colocado aqui no slide, o SUS, ele é uma referência mundial no que se refere à sua proposta, né? Ele expressa... O Sistema Único de Saúde, ele expressa a concepção de um Estado democrático, um Estado social de direito democrático, um Estado preocupado e responsável pela sua população a partir das suas necessidades, tá? Inclusive com a participação da população na definição daquilo que é necessário, né? Então, essa é uma concepção, né? Concepção ainda que necessita ser operacionalizada, né? É importante a gente entender, né, que o SUS, ele está ainda em processo de implantação. Nós precisamos conhecer a sua proposta, conhecer como foi o seu surgimento. Que ele não foi, até citei uma frase aqui o SUS não nasceu de uma iniciativa governamental. O SUS é uma das maiores conquistas sociais. Ela não foi presente, o SUS, aliás, o Sistema Único, ele não foi um presente. Ele foi uma conquista social, uma das maiores conquistas sociais do século XX, né? Então, por isso, mais do que nunca, nós temos que, além de criticar como está sendo operacionalizado, nós precisamos conhecer, né, o que de fato propõe, né, o que é essa dimensão dessa proteção social à saúde, né? Então, vamos entender um pouco mais como que ele surgiu, né? Então, vamos lá. Bom, oficialmente... ele é criado na Constituição Federal de 88, que nós falamos aí que consta no artigo 200. E ele foi regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde, que ela é de 1990. Mas ele é resultado, o SUS, a proposta do SUS é resultado da mobilização da reforma sanitária. Então, ou seja, tem todo um contexto político, né? Então, nasceu da luta contra a ditadura dos anos 70. O SUS, ele expressou o conjunto de ideias para mudança e transformações necessárias na área da saúde. Teve a participação de trabalhadores, né, da saúde que estavam preocupados com a saúde da população. A proposta da reforma sanitária, né, qual que eram os princípios que norteavam essa proposta? A universalidade do direito à saúde através da criação do Sistema Único de Saúde.
Isso tudo na década de 70. Nós temos na década de 80, né, a chamada década perdida, que nós já falamos disso na aula passada, tem a intensificação da demanda das demandas pela construção de uma nova ordem institucional democrática. A população vai à rua reivindicar que o Estado tenha um posicionamento de proteção social. Outro grande marco para a política de saúde é o ano de 1986, quando acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde profissionais de saúde, a população e entidades de classe lutam pela garantia do direito universal à saúde e construção de um sistema único estatal, ou seja, responsabilidade do poder público nos serviços. Olha aqui, olha, em 1986 já se tinha a proposta, né, de que a saúde fosse um direito universal. Por isso, né, que essa autora que eu utilizei trata que o SUS não nasceu de uma iniciativa governamental, e sim de uma das maiores conquistas sociais do século XX. Né? Então, quando a gente destaca, né, que o SUS ele é produto de um processo histórico, nós temos que considerar a participação fundamental aí dos trabalhadores, né, de pesquisadores, estudantes, profissionais, representantes de classes, né, que no contexto político, econômico e social daquele período, né, também lutavam por outras coisas, né? Desde a questão do fim da repressão, o fim do regime militar, até que o Estado fosse responsável pelo enfrentamento dos problemas sociais. Né? O Estado, ele se responsabilizou pelos trabalhadores, né? Nós construímos aí ao longo do século XX um conjunto de legislações que protegia o trabalhador. Né? Temos como referência forte aí o governo de Getúlio Vargas, onde grande parte dos nossos direitos sociais e trabalhistas foram implantados nesse período, mas não era para toda a população. Né? Então nós viemos construindo até chegar em 1988 e temos aí direitos universais, direitos para toda a população. Então esses princípios do Estado responsável por toda a população, ele é uma referência do Estado social, do Estado de bem-estar social. Né? Eu até fiz referência na aula passada que o Brasil implantou em 1988 no campo jurídico o que países europeus já se implantavam na década de 40, né? Com aquele plano, o Beveridge, que era a universalização do acesso a serviços públicos, que era uma política de proteção do Estado para a população. Né? Então, nós estávamos atrasados 40 anos. E aí tivemos outros agravos, que daqui a pouco nós vamos falar, que temos a garantia no campo legal, mas, de fato, nós não tivemos acesso naquele período. Bom, então nós temos, então, como respondendo o pessoal de Juí, né, a importância do SUS enquanto um produto histórico, um resultado desse processo histórico de luta pela proteção social, pela responsabilização do Estado na proteção da sua população. Mas só aqueles artigos da Constituição Federal do 196 ao 200, ele não deixa muito claro como vai ser a sua operacionalização. Por isso que foi necessário a regulamentação de outras leis. E isso acontece na década de 90. Não apenas no campo da saúde. Então, várias outras regulamentações acontecem. Como no caso, a regulamentação do artigo 227, que o artigo 227 fala que a família, a sociedade e o Estado são responsáveis pela proteção da criança e adolescente, pela proteção integral à criança e adolescente. Nós temos aí no artigo 229 e 230, a proteção do idoso, a responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade, do Estado na proteção do idoso. Aí nós temos na década de 2000 a regulamentação desses artigos, que vem definir, dar mais detalhes como que será a operacionalização, a materialização desses direitos. No caso da saúde, nós vamos ver agora. Vamos ali. Então, nós temos como referência daqueles artigos a Lei 8080, que é de 1990, que é a famosa Lei Orgânica da Saúde. Que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. E temos também, tão importante quanto, a Lei 8.142, também de 90, olha, uma é de setembro, a outra é de dezembro, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, do SUS, e sobre a transferência intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde e da outras providências. Então,
Gente, quem aí, o pessoal de Juí, também de outros polos, que querem entender melhor, né, o impacto do SUS, qual que é a proposta do SUS, comece por essa legislação. Então, quando a gente fala de direito, né, do direito à saúde, que é para além, né, da ausência de doenças, mas também um conjunto de ações, né, que vai proteger, que vai cuidar, que vai prevenir os agravos da saúde, né, nós temos que estar entendendo um pouco mais dessas leis. No caso da Lei Orgânica da Saúde, ela trata sobre a estrutura da saúde, né? Quais são os serviços necessários, né? Considerando as suas complexidades, né? Fala também na outra lei, né, na Lei 8.142, sobre a participação da comunidade. Como que a comunidade vai participar? Né? A Constituição fala que a população tem o direito a participar, né? Tem tanto o direito como a responsabilidade de participar. Então, essa lei ela vai tratar da composição dos conselhos, do funcionamento das conferências, quais os espaços institucionais de participação, ou seja, os espaços que têm poder de deliberação, que têm poder de lei, né, que têm poder de condução da gestão dessas políticas. Então, são essas duas legislações fundamentais para a gente conhecer um pouco mais. Bom, e aí, né, conhecer um pouco mais os princípios do SUS, né, quais são os pilares, aquilo que sustenta a proposta do SUS, nós vamos fazer uma reflexão agora. Vamos lá para o quadro, por favor. Então, olha, a partir dessas imagens, eu gostaria que vocês debatessem, relatassem qual o significado, né, dessas imagens para a política de saúde. Então, faça um debate aí sobre, tenta interpretar essas imagens, né, e qual a relação disso com a política de saúde. Então, rapidinho, máximo 5 minutos, a gente já volta.
Pessoal, muito obrigada pela participação, muitas contribuições mesmo, né? Mas infelizmente não dá para a gente estar colocando de todos, né? Então nós temos que selecionar. Mas de uma certa forma, né, são muito parecidas as respostas. Então, olhando para aquelas imagens, né? Vamos voltar lá para o slide, por favor. Então são crianças, né, assistindo um jogo de futebol, aqui tentando assistir um jogo de futebol, né? E aqui também, né? Aí aqui sim assistindo o jogo de futebol. Então, vamos lá para as respostas a partir desta interpretação, né? O que vocês colocaram, né? Então, nós destacamos aqui, selecionamos o pessoal de Goiânia. Coloca aqui que as imagens, né, expressam os pilares da justiça social, a igualdade e a equidade na participação na gestão do SUS. E aí nós temos outra contribuição. Vamos lá? Bom, acho que foi... Bom, pessoal de Irecê, da Bahia. Observa-se o princípio da equidade, onde tratamos pessoas diferentes de formas diferentes, mesmo os direitos sendo iguais, a necessidades específicas. Vamos voltar lá para a imagem, por favor. Vamos lá. Olha só, gente, aqui a igualdade, todos tiveram acesso às mesmas condições. Então, se as crianças estavam para fora do campo, todas elas tiveram o mesmo caixote, exatamente do mesmo tamanho. Só que resolveu para essa criança aqui a igualdade, né? Para esse daqui resolveu mais ou menos, né? Esse aqui tá tudo perfeito. Esse aqui, né, com uma certa dificuldade, e esse terceiro aqui, né, ele está conseguindo ver o jogo de futebol. Então, a igualdade nem sempre é justa. Quando a gente fala de justiça social, nós estamos falando como foi colocado aí, pedir para a Adriana voltar na contribuição anterior. Ali quando a gente trata de justiça social, nós estamos falando o que o pessoal aí de Goiânia colocou, são os pilares da justiça social. A igualdade, né, direitos iguais. Se a igualdade resolvesse, tudo bem, ótimo, né? Mas nesse caso, é a necessidade da equidade, né? A questão da necessidade, a questão do acesso conforme as suas necessidades. Né? Por isso, né, que o SUS prevê a questão da governabilidade territorial, a questão da territorialização, do conhecimento do território, né, das famílias, quem são as famílias, quais são os perfis, quais são os problemas de saúde, as endemias, né, para poder se pensar, se propor ações conforme a sua necessidade. Muitas vezes, o que acontece numa região não acontece na outra. E a governabilidade da gestão das políticas sociais, aí no caso não só da política de saúde, né, ela é regional, ela é municipal, né, e que deve ser considerado isso, né, além dos próprios perfis diferentes da população. Né. Hoje eu estava lendo uma novidade para mim, que eu não tinha me atentado a isso, a Política Nacional do Homem, de Saúde do Homem. Por quê? Porque foi identificado que algumas situações são mais comuns, alguns problemas de saúde são mais comuns em homens em determinadas faixas etárias. Então, se tem uma política de saúde para os homens, né? Se tem uma política de saúde para as mulheres, né? A política nacional de população indígena. Ou seja, né, há necessidade de conhecer a população e identificar quais são as suas necessidades. Então, oferecer a mesma coisa para todas as regiões, para toda a população, pode ser o acesso à igualdade. Todos têm acesso aos mesmos direitos, aos mesmos serviços. Mas resolve o problema? Para alguns resolve. Então, a equidade é um dos principais princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? O princípio de identificar quais são as necessidades da população, tá? Aí nós temos outros princípios do SUS que regem, que são os pilares da política de saúde. Vamos lá para o quadro, por favor. Nós temos o princípio da universalidade, né? O universo, a universalização, ou seja, o direito a todos, né? A todos os cidadãos brasileiros. A equidade nós falamos. Nós temos o princípio da integralidade, é a concepção, a compreensão de que o cidadão, de que o brasileiro, ele tem várias necessidades, ele tem que ser visto enquanto um ser que tem necessidades físicas, sociais, enfim, tem várias outras necessidades. E o princípio da participação popular, entre outros princípios, né? A participação da população, a decisão da população na condução das políticas sociais.
Temos outros princípios do SUS também, né, que é importante aí vocês buscarem nos textos de referência que estão disponibilizados aí na pasta da aula de hoje, né. Mas esses são os mais importantes, né. Nós não podemos ver apenas como o SUS como uma proposta que está pronta e acabada. Ela, como outras políticas também, ela permite a governabilidade territorial, a governabilidade das equipes de saúde, que é na identificação da situação do município ou do determinado território e a possibilidade, né, o que a gente chama de governabilidade, de fazer a gestão junto ao enfrentamento daquela situação, né? E, acima de tudo, com a participação da população. A população indicando, junto com o poder público, quando a gente fala de participação popular, quando nós falamos de exercício do controle social, os espaços de controle social são espaços que são tomadas as decisões paritariamente, de participação do Estado, do poder público e a participação da sociedade, através aí dos conselhos de gestores de políticas sociais, né? Então, ou seja, a Constituição Federal de 88 e as leis regulamentadas, né, na década de 90, elas vêm na perspectiva de construir esse estado de proteção social, né? Mas o que nós temos aí, conforme nós falamos aí na disciplina passada, que a professora Lúcia Cortes coloca, né? Nós temos aí na contramão da Constituição Federal a implantação de um projeto neoliberal que propõe exatamente o contrário da Constituição Federal, né? Bom, vamos para o quadro para a gente ver um destaque. Vamos lá. Bom, nós temos então na década de 90 a regulamentação, né, dessas novas leis, que são as propostas da Constituição, né, regulamentadas de forma detalhada. E na contramão disso, né, o neoliberalismo, o Estado mínimo, né? Ou seja, o processo da universalização do direito, a seguridade social é negado no início dos anos 90 em favor das orientações neoliberais, né? Bom, e aí nós temos aqui colocado, né, pessoal de Chapadão do Sul, que, professora, as alunas de Chapadão do Sul disseram que, embora se tenha avançado com a regulamentação da saúde como direito de todos, sem contribuição, ainda não temos uma saúde pública de qualidade e digna. Infelizmente, esse acesso está garantido no papel, mas a realidade ainda não é essa. Por isso, é tão importante a atuação do assistente social nessa política, que deve intervir e buscar meios para garantir esses direitos aos cidadãos. Parabéns, pessoal, aí, esse assunto a gente vai falar lá na frente, né, da atuação do profissional, mas vamos aproveitar a participação de vocês, né? Por que ainda nós temos grandes problemas para a implantação dessa política, né? Por conta de exatamente esse que eu coloquei no slide, no último slide, né? Nós temos no campo legal, no campo jurídico, né, a responsabilização do Estado, a implantação de um Estado democrático de direito, um Estado que deve ser responsável pela proteção social. Ser responsável pela proteção social é implantar estruturas de políticas sociais. Mas aí o que prejudicou de forma expressiva a implantação e a implementação de políticas sociais, né, na década de 90? Nós temos aí a garantia da universalização da saúde para todos os cidadãos brasileiros. Mas como criar as condições para isso, se nós temos, aí só volta no último slide, por favor, se nós temos ali, olha, vamos lá, a proposta de um projeto neoliberal, proposta não, a implantação de um projeto neoliberal onde o Estado é mínimo. O que quer dizer o Estado mínimo, né? É o Estado que não tem intervenção na questão social e nem na economia, né? Isso era uma determinação do Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, né, para os países, entre aspas, aí, subdesenvolvidos, os países que tinham dívida, né, com o FMI. Nós tivemos aí uma determinação para esses países. Alguns países até espernearam, resistiram a essa proposta, né? No caso brasileiro, a situação foi mais grave, porque o poder público, né, a estrutura do Estado naquele período, ele facilitou a implantação do projeto neoliberal, né? Então, até tem aqui aí falar lá na frente, mas já busca também. Nós temos alguns autores que tratam a década de 90 como o desastre social, né, o que a professora Laura Tavares Soares, né, no livro sobre o que é neoliberalismo, né, ela fala de que houve um desastre, e esse desastre está sendo expressado exatamente agora. Então, tudo que aconteceu, essa falta de atenção, essa desproteção por parte do Estado na década de 90, através da ausência, né, não só de
não aconteceu a implantação de políticas sociais, como teve uma retirada de recurso público, né, do que já se tinha, né, nós estamos hoje pagando o preço por isso. Né? A ausência do Estado agravou os problemas sociais que nós estamos vendo na década de 2000, 2010, 2015, né? Os cientistas sociais, cientistas políticos daquele período, já previa que nós chegaríamos nesse período onde nós estamos, com problemas sociais graves, né? Com o problema com a violência, com a dependência química, drogadição, com a questão não só do desemprego, como falta de preparação de pessoas para o mercado de trabalho, né? Com a ausência das políticas sociais no enfrentamento das questões sociais, nós temos o produto social que nós temos hoje. Né? Então, aí respondendo, né, a indignação do pessoal de Chapadão, né, aí do Mato Grosso, por que nós temos tanta dificuldade? Né? Na realidade, eu não sou tão radical assim como vocês colocaram, que o SUS, né, ele está lindo na proposta e ele não acontece na prática. Ele ainda não acontece na sua totalidade. Nós temos ainda muito que avançar, né? Mas já avançamos de forma expressiva. Né? Quando a gente vê agora, como nós estamos em plena campanha de vacinação contra a poliomielite, né? É uma política de acesso universal. Todas as crianças devem ser vacinadas. Né? Isso é uma proposta do SUS. Né? Isso é uma ação da política de saúde, né, que é operacionalizada pelo Sistema Único de Saúde. Né? Isso é um avanço. Como também temos outras campanhas de saúde, né? Podemos dar aí outros grandes exemplos, né? A própria implantação do programa Crack é Possível Vencer, que, que propõe atuações não só na questão do atendimento ao dependente químico, né? Mas também tem quatro outras grandes ações na área de segurança, na área jurídica, na área da justiça, na área social. Enfim, né, a proposta é essa. Então, nós já temos o avanço de ter a proposta. Agora, nós temos que conhecer a proposta para poder até cobrar que, de fato, ela seja implantada. Nós podemos ter um discurso vazio de falar assim, o SUS, desculpa, gente, fazer essa confusão de SUAS e SUS, né, porque eu trabalho com o SUAS também, né, que nós vamos tratar isso na aula que vem. Mas nós podemos, assim, nos limitar a falar, o SUS é ruim, o SUS ele é lindo na proposta e ruim na prática. Não. Né? Ele está acontecendo de forma lenta, mas está acontecendo, devia estar acontecendo mais rápido, mas não podemos também jogar tudo fora, falar que não está acontecendo, né? Então vamos ter também, ter uma observação maior, né? Isso a gente vai ter através de leitura, de pesquisa, né? De assistir aí as palestras, fazer curso, né? Tem vários artigos aí que consta disponibilizados nos meios de comunicações, fazendo uma avaliação das políticas sociais, né? Então não vamos nos limitar, no senso comum, né, de ter essa reflexão e essa avaliação já direta. Vamos fazer de fato uma reflexão, uma pesquisa, e eu falo isso não só da política de saúde, mas também das demais políticas. Mas aí só retomando, né? Vamos lá. Então nós temos esses grandes desafios, ainda voltando, por favor, slide anterior, né? Nós temos essa grande dificuldade por conta, né, do retrocesso. Não foi só nós estagnamos na década de 90, nós retrocedemos por conta do processo da implantação do projeto neoliberal, né, que o Estado era mínimo na questão social, né. Então, um exemplo disso, nós já tratamos isso em outras aulas, mas vou reforçar como que a política de saúde foi tratada naquele período, né. A política de saúde, ela foi só reduzindo o seu orçamento. Nós temos aqui, em 97, uma ampliação no seu orçamento a partir, né, da criação de um novo imposto, CPMF. Quem é da minha geração lembra bem do que significava esse novo imposto, que era uma contribuição, era um imposto retirado de toda movimentação financeira. E olha, em 1998, o orçamento foi menor do que em 1995, né? Então, partindo do princípio de que a saúde, antes de 88, ela era de acesso apenas de quem contribuía e passou a ser um direito universal, então é lógico que o número de pessoas a ser atendida, ela aumentou de forma expressiva. Então era necessário ter estruturas maiores e melhores para dar conta, né, dessa nova demanda. E essa estrutura acontece a partir da política social de saúde. E, acima de tudo, ter recurso para isso. Mas o que acontece, né, conforme diz a Lúcia Cortez, né, professora, né, que nós usamos o material para a elaboração da aula, né? Na contramão dessas orientações constitucionais,
a orientação do Estado mínimo, né? A retração, o Estado se ausentar do enfrentamento desses problemas, né? E isso é visível, não podemos dizer, né, que isso nós estamos especulando, né? Já mostrei o livro para vocês, isso é uma pesquisa, né? Então, ano a ano, há redução no investimento da política de saúde, né? E qual que é o impacto disso no dia a dia da população, né? Quem é da minha geração também pode ter uma referência, até uma referência prática, uma referência pessoal, se utilizava o serviço de saúde na época, né? Então, se reduz o investimento na área de saúde e se aumenta o número de pessoas a ser atendida, como que fica essas estruturas? Vamos para o quadro, por favor. Bom, então os cortes sociais, né, isso foi um dos impactos, então teve corte no orçamento, a retração do Estado e o aumento da responsabilidade civil. Já vamos voltar aqui. Essas mudanças refletiram diretamente na implementação das políticas sociais, especificamente na Seguridade Social. E aí nós estamos falando de quem, né? Da saúde, da previdência e da assistência social. Vamos dar um destaque aqui, olha, como que o Estado, né, tratou a questão social. Se ausentando, se eximindo, reduzindo o recurso, é a maior expressão, reduzindo o orçamento, é a maior expressão do seu afastamento a sua desresponsabilização no enfrentamento das questões sociais. Por outro lado, há todo um estímulo também por parte do Estado do envolvimento da sociedade, né, para a sociedade se comprometer e se responsabilizar por essas situações, né? Então, o que a gente tem naquele período, né? Um retorno da responsabilidade da sociedade civil, um aumento expressivo das organizações não governamentais, as ONGs. A década de 90, ela foi responsável pela criação de mais de 250 mil organizações não governamentais, né, que tratava diretamente sobre as questões da saúde, da assistência social, de educação, meio ambiente. Já que o Estado, além de não se responsabilizar, se ausentou mais ainda, né, além de não implementar, ele retirou recursos, né, que foi utilizado inclusive na política econômica, ele estimulou a criação dessas organizações para que se responsabilizasse. Então nós temos uma história aí de 400 anos onde a sociedade, através das suas organizações, especialmente as organizações religiosas, se responsabilizando pelos problemas sociais. Aí nós temos um marco, um divisor de águas, que é a Constituição, onde o Estado deve ser responsável pela proteção social. Mas, na prática, na década de 90, o Estado se exime cada vez mais e reforçando a responsabilidade aí da sociedade através das suas organizações, né? Então, quando a gente fala que esse impacto principalmente aconteceu na Seguridade Social, vamos lá para a gente ver como que foi o reflexo disso. Então, na Previdência Social, o sistema básico público para as faixas de rendimentos mais baixas, ou seja, os trabalhadores que contribuíam, as mais altos salários foram empurrados para a previdência privada, né? Então, ou seja, teve essa diferença, ampliou a possibilidade de uma previdência privada. Então, para quem estava o trabalhador de faixas de salários baixos, né, ficou com aquele sistema básico, né, o básico público, né? E para os outros que podiam pagar, implementou, né, deu a liberdade para que a iniciativa privada, né, implementasse a previdência privada. No campo da saúde, da política de saúde, serviços mínimos aos que não podem pagar e o resto para o mercado privado também da saúde privada. E aí, assistência social, que eu falei agora há pouco, né? A refilantropização, caráter residual, seleção dos mais pobres e o solidarismo liberal, né? Bom, quando a gente fala de saúde, né, das consequências disso na saúde, a gente fala assim, serviços mínimos aos que não podem pagar. E aqueles que não podiam pagar mesmo, existia o básico, o elementar, né, na política de saúde. E aqueles que podiam pagar, né, buscava a política de saúde privada. Esse mínimo, né, eu sempre faço referência, né, de que eu era adolescente nessa época e lembro de quando buscava o serviço da política de saúde, o quanto era além do difícil acesso, a questão os espaços sucateados, né, as unidades básicas de saúde totalmente destruídas, aquilo que quebrava ficava sem reformar, funcionário que era aposentado não era substituído. Teve-se uma grande campanha para
de programa de demissões voluntárias para servidores dessas políticas sociais e não foram repostos. Então foi o verdadeiro sucateamento, né, das políticas sociais. E aí eu estava falando ali atrás, vou retomar agora, né? A Lúcia Tavares Soares, que trata no seu livro que é o projeto neoliberal, ela trata esse período como desastre social, né? Que essa postura, essa condução do Estado levaria a um desastre social. O professor José Paulo Neto trata como desmonte da nação. Então nós tivemos aí, ao longo do século XX, a construção de um Estado nacional, por meio das construções das empresas estatais, né, onde o Estado se empoderou, o Estado foi mais forte por conta das empresas estatais, né, que eram as empresas estratégicas para o seu desenvolvimento, onde se implantou uma legislação, um arcabouço legal de proteção social, né, e que isso foi desmontado na década de 90. Então ele trata como desmonte da nação. E a professora, né, do livro, inclusive, que eu usei bastante, vou mostrar para vocês, a professora Ivanete Boschetti, ela trata como a desresponsabilização social, né? O Estado, ele se desresponsabilizou pelos problemas da época e, consequentemente, a situação que nós chegamos hoje, ela é resultado, ela é fruto desse processo, né? Bom, a mesma professora, a professora Boschetti, ela trata que foi uma opção do governo naquele período, né? Foi esse sucateamento das políticas sociais, essa desconsideração das orientações constitucionais e a implantação do projeto neoliberal, ela foi uma escolha, foi uma opção do governo da época, né? Por isso que esse livro que eu gosto tanto de usar e sempre estou recomendando para vocês é o Desmonte da Nação. Ele faz uma avaliação das políticas sociais da década de 90, como as políticas sociais foram tratadas nesse período. Então, já falei para vocês, esse livro não tem mais, está esgotado aí na editora, mas é fácil encontrar aí nos sebos online. Então, quem quiser ter esse livro pode buscar. Para quem pretende estudar mais sobre políticas sociais, ele é fundamental para estar falando aí sobre esse período aí pós-Constituição Federal. Bom, e aí, né, para dar mais um fôlego aí, vamos fazer mais uma reflexão, né? Só que antes disso, só um pouquinho, por favor, né? Chegando no nosso último momento aí de aula, eu gostaria de dar um recado para vocês em relação ao polêmico, né, trabalho aí de grupo, né, o portfólio de trabalho coletivo. Então, nós temos aí algumas orientações que é sobre o trabalho, sobre a pesquisa do impacto do BPC no município, né? Então, como isso já provocou bastante dúvidas, eu esclareci algumas coisas no final da aula passada. Várias orientações que eu dei na aula passada apareceram enquanto dúvidas, né, que foi aberto o chamado, colocando as dúvidas que eu procurei esclarecer na aula passada. Então, percebe que grande parte dos alunos, ou uma parte expressiva dos alunos, não assistiram a aula até o final. Então, tem que ver essas orientações e eu também abri um espaço no fórum, né, para poder estar esclarecendo, mas de uma forma geral, né? O trabalho individual é uma pesquisa bibliográfica sobre o BPC, né? A professora Vanessa, que é a professora que vai estar trabalhando com você em legislação social, vai tratar sobre o benefício de prestação continuada de uma forma mais detalhada, e a pesquisa ela é individual, é uma pesquisa bibliográfica e que vai tratar deste benefício. Não é necessário nenhum termo de consentimento. O termo de consentimento, nós profissionais utilizamos quando nós precisamos da autorização para utilizar algumas informações que são faladas ou algumas imagens. Então, no caso de uma pesquisa bibliográfica, não é necessário. Então, esse termo que segue ao final da proposta, desconsiderem, por favor. O termo de consentimento ele é necessário no trabalho em grupo. Por quê? Porque vocês vão estudar, vão fazer uma reflexão, um debate aí em grupo de qual que é o impacto deste benefício do BPC no município, né? E vai considerar aí a avaliação da assistente social ou do responsável pelo órgão gestor da política de transferência de renda do município, tá? Então, qualquer dúvida, gente, se for alguma coisa urgente, vocês podem mandar aqui a Adriana, que é a tutora, pode estar selecionando para a gente, ou outras dúvidas podem ser colocadas no fórum, que eu estarei esclarecendo a partir de amanhã. Vocês podem colocar que eu já estarei tentando resolver, tá bom? Bom, e agora o que eu gostaria que vocês participassem? Vamos lá. Bom, a implantação e a implementação da Seguridade Social, especialmente na política de saúde, foram prejudicadas, mesmo com as regulamentações. Contextualizem. Faça uma breve reflexão sobre esse período e coloque aí pra gente, tá? Vai ser rapidinho dessa vez.
Pessoal, considerando o horário e considerando que vocês estão bastante preocupados com os trabalhos, então nós vamos rapidamente aí, vou retornar à nossa atividade. Por favor, em relação às dúvidas dos portfólios, primeiro leiam a proposta, e as propostas, né, tanto do trabalho como o outro, e a partir disso, a partir das dúvidas, vocês coloquem no fórum. Eu falei que só eu responderia. Não, eu e as tutoras, né, estaremos respondendo aí, tentando esclarecer as dúvidas. Mas desde já, desconsiderem o termo de consentimento que consta no trabalho individual. Por quê, gente? Porque esse termo de consentimento é quando se faz se utiliza informações ou imagem de pessoas. No caso do trabalho individual, ele é uma pesquisa bibliográfica e documental. Então, não é necessário entrevista, não é necessário imagens. Então, consta ao final da proposta, mas desconsidere, por favor. Então, apenas o trabalho em grupo que é necessário. Então, vocês vão fazer uma entrevista com assistente social ou com algum responsável pela gestão da política de assistência social no município ou no território. E aí é necessário, sim, esse termo de consentimento, que é a pessoa dando consentimento para vocês para utilizar das informações que ela repassou, tá certo? Bom, gente, vamos retomar. Bom, nós temos agora, gente, enquanto uma das propostas mais importantes do SUS na atualidade, né, o Pacto pela Vida, né? Só que antes de falar do Pacto pela Vida, a gente tem que deixar claro que o Pacto pela Vida ele é um dos pontos do Sistema Único de Saúde, né? Ele faz parte do Pacto de Defesa do SUS e também do Pacto de Gestão, que na realidade é o Pacto pela Saúde. O Pacto pela Saúde, o que é pacto? Né? Pacto é combinado, é compromisso, né? É aquilo que os gestores, tanto os gestores municipais, estaduais e o federal, o nacional, se comprometeram para poder operacionalizar o SUS, né? Então, o Pacto pela Saúde, ele compreende 3 pactos. O Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão, né? Nós vamos pegar como referência aqui o Pacto pela Vida. Vamos lá, qual que é a área de atuação desse pacto? Bom, quais são as prioridades desse pacto, né? E ainda não coloquei todas, né? Eu destaquei alguns que eu avaliei como mais importante. A saúde do idoso. É fato, né? A expectativa de vida do brasileiro está aumentando, nós estamos mudando a nossa pirâmide, nós não estamos deixando de ser uma pirâmide na realidade, estamos aumentando o número da população idosa, então tem que se ter uma política específica para essa população. Controle do câncer de colo de útero e de mama, né? A redução da mortalidade infantil e materna. Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e às endemias, como a dengue, a hanseníase, a tuberculose, a malária, hepatite e a AIDS. Fortalecimento da atenção básica de saúde, através das unidades básicas, através dos programas de saúde da família e a saúde mental, aí considerando a questão da drogadição. Bom. Gente, então, antes, como eu estava falando um pouco tempo atrás, né, a gente precisa conhecer até para poder cobrar. Né? E cobrar onde? Né? Quais são os espaços aí de cobrança? Os espaços que têm, por lei, a garantia, né, de ter um retorno, de ter uma resposta, que as decisões têm poder de lei. Né? São os espaços dos conselhos, os espaços dos fóruns, das audiências públicas, o espaço das conferências. Esse ano é um ano de conferência, né, de conferências, né? Estamos aí encerrando as conferências de assistência social. Os municípios têm até o dia 30 agora para ter as conferências de assistências sociais. Já tivemos aí conferências, se eu não me engano, de habitação e temos muitas outras para ter. São 8 conferências que nós temos no ano de 2015. Então, não basta a gente reclamar, né? A gente tem que reclamar nos locais que têm força de lei. Né? Então, se as políticas sociais, nelas consta que a gestão também é a partir da participação da população, esses espaços é o que nós temos que ocupar, né? Então, e vocês mais do que ninguém, ainda como cidadãos, como estudantes aí de serviço social, como futuros trabalhadores da área social, né? Temos que ter uma avaliação mais crítica. E aí nós temos que estudar, temos que entender, né? Quando a gente fala da prioridade do Pacto da Vida, né? Temos que entender, a gente quer saber mais sobre a saúde do idoso. Quem compreende a saúde do idoso, né? Quais são as ações na área preventiva, né? Quais são as prioridades de atendimento? Quais são os serviços que tem que ter nessa área, né? Quando a gente fala de saúde mental, né? Qual a proposta aí da implantação dos CAPs, do Centro de Apoio Psicossocial?
tanto para tratamento de transtorno psiquiátrico, como também para tratamento de dependência química, né? Nós temos no nosso município, né, qual é a exigência para que o município tenha esse serviço, né? Temos demanda, então nós temos que sair daquela que eu chamo de aquela avaliação rasa, né, que é olhar e já avaliar, né, mas ter uma avaliação mais crítica, né, superar a avaliação do senso comum, né, conhecer o que diz a proposta. E nós temos muitos desafios aí, nós temos muito que avançar, nós temos muito caminho a trilhar, né. E aí nosso papel enquanto assistente social aí, como os tutores são, como vocês são os futuros assistentes sociais, tem que conhecer isso, né? E aí qual que é a referência nossa que nós estamos utilizando aqui para falar sobre o trabalho do serviço social na política de saúde, né? Vamos para o próximo slide, para a próxima imagem, né? O parâmetro de atuação dos assistentes sociais na política de saúde. É um documento importante, está aí na pasta, foi construído aí por grupo de estudo formado aí por profissionais que trabalham nessa área, que construiu aí esses parâmetros, né? Parâmetros de atuação, né? O que é, né, esse trabalho na política de saúde. E aí, como compreensão, né, do serviço social na saúde. E aí uma definição do serviço social, não só na saúde, mas o serviço social é uma profissão que atua no campo das políticas sociais com o compromisso da defesa e garantia de direitos sociais. Olha aqui o nosso compromisso, defesa e garantia dos direitos sociais da população pelo fortalecimento da democracia. Isso consta no nosso Código de Ética, né? As atribuições e competências dos profissionais de serviço social, sejam aquelas realizadas na saúde ou em outro espaço socioocupacional, são orientadas e norteadas por direitos e deveres constantes no Código de Ética Profissional e também na Lei de Regulamentação da Profissão, que devem ser observados e respeitados, tanto pelos profissionais quanto pelas instituições empregadoras. Isso é uma citação desse documento que eu falei para vocês, dos parâmetros de atuação dos assistentes sociais. E aí, gente, nós temos um grande desafio do serviço social, não só na saúde, mas o serviço social nas políticas sociais. Um caminho a ser percorrido ainda, né? Eu falo que eu sou da época em que eu fui formado, o meu currículo, né, ainda era enquanto o assistente social enquanto executor de políticas sociais, né? Isso já ficou para trás há muito tempo. Os profissionais de hoje, não só o assistente social, mas os profissionais de uma forma geral, né, principalmente aí das políticas sociais, eles são gestores de políticas sociais. E ser gestor, ele é muito mais do que executor, né? Ele participa desde da origem, da discussão, da elaboração de proposta, do debate, do fomento para a participação popular, da construção dessas ideias, né? E isso é uma governabilidade que é técnica, é uma governabilidade que é nossa, né? Então, onde nós estamos fazendo estágio, estamos trabalhando aí numa unidade básica de saúde, no centro de referência de assistência social, né? Isso nos compete, né? Conhecer o que diz as diretrizes, conhecer a população, fazer um mapeamento territorial, de onde vem essa população, qual que é o perfil dessa população, quais são as potencialidades desse território, quais são as vulnerabilidades desse mesmo território, né? E aí fazer a territorialização, que é ação no território, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, como é que faz tal trabalho, né? Depende de onde você está, depende da população, depende das potencialidades, das vulnerabilidades, né? E isso é competência técnica, a gente conhecer, identificar e avaliar e propor, né? Sempre aí junto da população, sempre mobilizando a participação popular, né? Então, isso é uma responsabilidade profissional do assistente social em todas as políticas sociais, porque esse é o novo modelo de política social, né? É o novo modelo de gestão, né? Que é a participação da população. Nós não temos quase nada pronto e acabado, né? Nós estamos no processo de construção, não vai estar pronto, né? Isso vai depender de onde estamos, né? Quem está participando, né? Quais são esses problemas que nós temos na região, ainda mais num país com dimensão continental, né? Nós temos 5 grandes regiões com grande diversidade cultural, climática. Então, tudo isso deve ser considerado. Então, nós estamos num momento de mudança de gestão. Nós estamos saindo de um modelo que ainda, né, nós temos muitos traços de um modelo centralizador, né, para um modelo democrático de gestão de políticas sociais. Mas e aí? Né? E o serviço social na saúde? Vamos lá para o quadro, por favor. Bom. A década de 90, que nós falamos bastante, que é um período de implantação e êxito, né, do projeto neoliberal, ele tem no serviço social
o projeto privatista, né, que vem requisitando aos assistentes sociais, entre outras, a seleção socioeconômica dos usuários, a atuação fiscalizatória aos usuários, né, dos planos de saúde e o assistencialismo por meio da ideologia do favor e predomínio das práticas individuais, né? Então, ou seja, se o Estado não estava presente, né, se o Estado era mínimo, a atuação então tinha que ser na perspectiva mesmo, né, da seleção socioeconômica, e não na perspectiva do direito universal. A ação era fiscalizatória. Então, esse era o modelo, né, do projeto privatista, que o assistente social muitas vezes era requisitado, né? Bom, e aí a gente tem também, né, um outro projeto, que era e ainda é uma referência, né, que é o projeto da reforma sanitária, né, que apresenta como demanda para o serviço social, né, a democratização do acesso às unidades e aos serviços de saúde, estratégias de aproximação das unidades de saúde com a realidade, isso que eu acabei de falar, né, essa nossa governabilidade. O trabalho interdisciplinar, ênfase nas abordagens de grupo, acesso democrático às informações, estímulo e participação popular. Bom, gente, isso não esses dois projetos, tanto o projeto da reforma sanitária como o projeto, né, do projeto político-pedagógico, né, o projeto da nossa profissão, né, a regulamentação da nossa profissão, o projeto ético-político da nossa profissão, tudo está na mesma direção, né? Agora, muitas vezes é uma escolha de como nós vamos atuar. Nós vamos atuar nessa perspectiva, né, do acesso ao direito, né, de nosso papel enquanto criar as condições, criar as estratégias para que facilite o acesso aos usuários, né, ou vamos trabalhar nessa perspectiva, né, do Estado mínimo ainda, né. Eu gosto muito dessa citação, aqui quando fala de... que o serviço social é uma profissão que atua no campo das políticas sociais, com o compromisso da defesa e garantia dos direitos sociais da população. Então, aonde ele estiver, né? Isso é uma competência do assistente social, trabalhar nessa perspectiva. E na saúde, né, como nós estamos falando, né, que ainda não se tem o acesso universal, existe o direito universal, mas o acesso universal ainda nós estamos trilhando esse caminho, estamos construindo esse caminho, né? Então é nessa perspectiva que nós temos que trabalhar, né? De como construir as condições junto com outros trabalhadores sociais, né? Hoje nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós estamos aí com a enfermagem, com a psicologia, com a medicina, com várias outras áreas de conhecimento trabalhando junto, né? Não só de forma multidisciplinar, mas também interdisciplinar, né? E mais ainda, transdisciplinar, quando nós consideramos aí a participação dos usuários dessa política, né? Então esse é um dos grandes desafios do serviço social, conhecer o seu projeto ético-político, conhecer o projeto da reforma sanitária, né? E onde estiver, em qual unidade de serviço da política de saúde que estiver, né? Pensar pensar coletivamente, junto com os demais trabalhadores, né? A essas estratégias, né? E não apenas se limitar às dificuldades institucionais, né? Vamos voltar para o quadro, por favor? Vamos lá, né? O serviço social na área da saúde, né? Que é o projeto, o outro, por favor. Bom, essa é uma citação que eu gosto também, né? Mais do que nunca, os assistentes sociais estão desafiados a encarar a defesa da democracia, das políticas públicas e consubstanciar um trabalho no cotidiano e na articulação de outros sujeitos que partilhem desses princípios, que questionem as perspectivas neoliberais para a saúde e para as políticas sociais, já que este macula direitos e conquistas da população, defendidos pelo projeto ético-político profissional, né? É mais uma citação aí desse documento que vocês estudaram, que vocês leram aí na aula atividade, né? Então, gente, é um grande desafio, não só da política de assistência social, mas para todos os trabalhadores. É um desafio da política, e essa política é composta por vários trabalhadores, o assistente social entre eles, né? E aí que nós temos que atentar à proposta do SUS, né? Enquanto a democratização do acesso, né? Que a população tem acesso de fato, né? E esse acesso não é só estar disponível o serviço, mas o serviço fazer busca ativa, o serviço está disponível, e o serviço, quando eu falo serviço, eu falo de pessoas, eu falo de equipe, eu falo de profissionais, se disponibilizam a sair da sua unidade de trabalho e descentralizar, fazer essa busca ativa para quem não consegue acessar. A universalização das ações,
conforme a necessidade da pessoa, né? A pessoa tem necessidade de um atendimento especializado, ela deve ter esse acesso, ela precisa ter acesso a tratamento, a ter acesso a órtese e prótese, isso tem que ser de uma forma acessível e não esperar ao ponto da pessoa vir a óbito sem receber esse atendimento, né? A superação desse daquele modelo de saúde, onde que era apenas considerado a saúde como ausência de doença, né? Mas também mas sim um estado de bem-estar físico, social, ou seja, né, se a gente pensa na perspectiva que a saúde é apenas ausência de doença, a gente só precisa de médico, né, para tratar isso, né? Mas nós temos que considerar vários outros fatores, né? A questão da democratização das informações. A questão, por exemplo, de que o usuário tem direito, né? Tem inclusive uma série aí de direitos, tem direitos dos usuários do SUS. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre o SUS, quem está fazendo estágio na área de saúde, por favor, busque isso, coloque lá no Google, lá, direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, né? Desde o direito a ter o nome do profissional que atende, a ter direito também à informação sobre o seu problema de saúde, sobre uma proposta de tratamento, de uma forma clara, de forma que ele entenda. A transparência no uso dos recursos, né? Não é uma caixa preta, não só o recurso da política de saúde, mas das políticas sociais. Nós temos que exercitar isso. E onde que se exercita? Exercita nos espaços dos conselhos, né? E nos outros espaços aí de participação popular. Mas ser público a informação de quais são os critérios de atendimento, né? Qual é o recurso que o município recebe, qual que é o recurso que vai ser compartilhado, quem vai receber recurso, né? Como que é o serviço, quais os critérios de qualidade daquele serviço, tudo isso tem que ser muito público, né? A descentralização e controle social. A descentralização de responsabilidades, a gente falava descentralização de poderes e responsabilidade e a participação da população por meio do controle social. E a interdisciplinaridade nas ações, né? E pensando sempre na premissa que a saúde como direito de todos e dever do Estado, né? A gente não pode perder isso de vista, né? Saúde é um direito, né? Um direito social conquistado, né? Foi uma da conquista social, não foi dado de presente isso para nós, né? Nós conquistamos esse direito, né? Então, nós temos muito que estudar, muito que entender das políticas sociais, e nesse caso aí sobre o SUS, né? O pessoal aí da Ijuí, né, colocou que precisa muito conhecer sobre o Sistema Único de Saúde. Façam isso, monta grupo de estudo, né? Para quem está fazendo estágio aí na área de saúde, procure entender, procure estudar o que é a Lei Orgânica da Saúde, o que é o Sistema Único de Saúde, o que é o Pacto pela Vida. Então, procure essas informações e participar desses espaços aí de exercício de controle social. Gostaria só de dar destaque a um livro que eu não mostrei para vocês. Por favor, pode ligar a câmera de documentos? Podemos colocar? Bom, esse livro que é a referência aí na área de políticas sociais. Ixi, eu consigo aqui? Calma um pouquinho, gente, que já vamos nos entender aqui. Bom, olha aqui. Política social, fundamentos e história, vem tratando da construção da política social no Brasil. Mas eu gostaria de dar destaque ao último capítulo aqui. É a política social no Brasil contemporâneo, né? Não deu muito certo aqui, gente, eu vou falar, desculpa, não deu muito certo, tá? Então, trata-se, esse capítulo, o quinto capítulo desse livro, ele trata sobre a política social no Brasil contemporâneo entre as inovações e o conservadorismo. Então, vai falar, de novo, sobre o neoliberalismo e a política social, essa contradição entre o direito social e a proposta neoliberal, o controle democrático das políticas sociais, a questão social e a política social. Então, mais uma indicação aí para quem quer aprofundar conhecimento nessa área, tá certo? Gente, é isso. Estou disponível aí no fórum para vocês, né? Ou, se for o caso, também nos e-mails. E na próxima semana estaremos tratando sobre a construção e a consolidação da política de assistência social. Então, até mais. Foi um prazer estar com vocês e mais uma vez obrigada pela participação.